Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na clínica Revitale e hoje eu vim procurar a doutora Camila Casarim Francisco. Ela é psiquiatra e nós temos tido até uma certa dificuldade de conversar com psiquiatras na cidade de Umuarama, porque eles são bastante ocupados, né? Tanto que eu estou aqui entrevistando a doutora Camila no sábado de manhã. E as pessoas, elas têm muitas dúvidas a respeito de depressão, ansiedade, se é a mesma coisa, ou síndrome do pânico e tudo mais. Mas hoje eu estou aqui por um assunto bem diferente, que as mulheres me pedem muito. Estão me chamando até de que eu sou anjo da guarda delas, a respeito do autismo. Eu tenho entrevistado pessoas a respeito do autismo, mas nada melhor do que você conversar com um profissional e falar um pouquinho a respeito. Autismo é um transtorno? A criança já nasce com autismo? Como que tudo acontece? Tudo isso nós vamos saber com a doutora Camila. Tudo bem, doutora Camila? Tudo bem, tudo bem. Eu estou super feliz de estar na sua clínica, viu? E linda, parabéns. Obrigada. E nesta clínica tem a doutora Camila, que é psiquiatra, e também tem, né, o esposo dela, que é o noivo, mas ele é ortopedista. Então, quer dizer, nós vamos ter mais um ortopedista, graças a Deus, mais alguém para a gente estar conversando a respeito de muitos assuntos. Doutora Camila, eu te procurei por este motivo, sobre autismo. O que é autismo? E a criança já nasce com autismo ou ela adquire depois? Então, o autismo é uma doença, a gente chamava antigamente como um transtorno do neurodesenvolvimento. É uma alteração genética que acontece na formação do bebê já, né? E aí, ao longo do desenvolvimento dessa criança, algumas crianças até nos primeiros meses de vida, que ela já começa a demonstrar algumas alterações. Então, é muito diferente um caso do outro. Então, antigamente, era chamado de autismo, né? Hoje em dia já é chamado de transtorno do espectro autista. Esse espectro quer dizer que são vários, cada um desenvolve de uma forma. É mesmo? Isso, então não é tudo igual. Não é tudo igual. Então tem casos muito graves, tem casos muito leves, tem os moderados. Então se você colocar um do ladinho do outro e ir observando, é muito diferente um do outro, né? Então, como que acontece? Tem crianças que já desde bebê os pais percebem. É claro que os pais precisam ter um olhar para esse bebê. Então, assim, uma coisa comum que é a mãe amamentar o bebê e trocar o olhar com esse bebê que ele está amamentando, né? E tem bebê que desde ali já não tem esse olhar com a mãe, mas é difícil às vezes perceber, né? Então, assim, os marcos no desenvolvimento da criança é que a gente começa a perceber que está atrasado. No autismo, principalmente a fala, né? Então, lá com 1 aninho, já era para estar começando a falar as primeiras palavrinhas e a criança não desenvolve. Tem um atraso. Né? Tem um atraso. Então, os principais sintomas seriam uma alteração, uma dificuldade que pode ser menor ou maior na socialização. Então, quando a gente fala em socialização, não é só falar, é olhar. Eu estou falando com você e a gente está uma olhando para a outra. Eles geralmente não conseguem manter esse olhar. Às vezes eles às vezes eles olham, mas logo já vira o olho e não olha para você. E outros não olham em nenhum momento, né? Então, os gestos, a gente está mexendo a mão, a gente levanta a sobrancelha, a gente sorri, né? A parte facial, né? A corporal como um todo. E muitos não tem essa socialização, né? Então, a questão da fala é algo também que varia muito. Então, alguns nunca vão falar e outros falam, né? Então, outros falam menos, outros falam mais. Mas acontece isso, doutora, de uma criança não falar? Acontece. E os pais ficam muito desesperados, assim, será que ele vai falar? Isso a gente não consegue responder, né? Isso vai ser ao longo do tempo, com as terapias, e não tem como a gente falar, não, uma hora ele vai falar, né? Mas geralmente com as terapias, a maioria acaba falando, mas existem casos sim de crianças que não falam. Agora, doutora Camila, que tipo, por exemplo, de terapia
que é feito na criança, no autista? Então, a gente vai avaliar essa criança como um todo. E dentro de cada criança, a gente vai observar o que ela precisa de ajuda. Então, se a criança tem um atraso na fala, vamos encaminhar para fono. Se ela tem uma dificuldade de socialização, de se comportar nos lugares, aí a psicóloga que vai ajudar, né? Tem uma equipe toda, então. Tem uma equipe toda. Se ela tem dificuldade de fazer coisas básicas, de tomar banho, de comer, motora fina, de escrever, de brincar, correr, a terapia ocupacional que ajuda nesse sentido. Tem crianças, até 80% tem associado junto com o autismo uma deficiência intelectual, que pode ser desde leve até grave. Então muitas vão precisar de um acompanhamento pedagógico também, né? E a medicação, né, o tratamento com o psiquiatra, como que funciona? O psiquiatra ou o neuropediatra, ele tem como papel o diagnóstico, né? Avaliar essa criança, fazer o diagnóstico é clínico, não tem um exame que vai detectar a doença, mas os exames nós utilizamos para excluir outras doenças que podem estar associadas. Então, em torno de uns 20% podem ter epilepsia, que é convulsão, né? Então, é importante a gente fazer um eletroencefalo para ver se está tudo bem. Se não tem nenhuma outra alteração neurológica, então uma ressonância ou tomografia cerebral. Tem algumas doenças mais raras, então às vezes é importante fazer alguns exames de sangue para ver se não tem nenhum erro do metabolismo. Então, são várias doenças que podem estar junto, que é importante a gente excluir e ver se vai precisar de um tratamento também. E aí, depois do diagnóstico, além da gente fazer esse encaminhamento para quais profissionais que vão ser importantes para o tratamento, se o paciente for agressivo demais ou tem alguma outra doença associada, aí que entra o papel da medicação. Então, tem pacientes que ficam muito agressivos e bate nas outras crianças na escola ou bate nos pais, enfim, né? Tem uma agressividade maior. Então, aí a medicação entra. Outra coisa que é comum no autista, além da que eu tinha falado lá atrás, para o diagnóstico da socialização, outra coisa que a gente leva em conta para o diagnóstico é que eles podem ter estereotipias. O que é isso? São movimentos repetitivos que eles fazem sem uma função para isso. Então, alguns fazem contínuo, outros fazem quando estão mais irritados ou mais ansiosos. Então pode ser de ficar balançando as mãos, de ficar dando pulinhos ou de ficar girando. Você já viu? Então são movimentos que vão atrapalhar o desenvolvimento dessa criança como um todo, né? Então quando isso está muito exacerbado, a medicação também entra, né? E, por exemplo, alguns acontecem de ter outras doenças psiquiátricas associadas. Então, um quadro de ansiedade, o TDAH, que é a desatenção e hiperatividade, o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, e aí também entra a medicação. Então, o psiquiatra pode fazer todo esse papel da medicação? Pode sim. Então, é importante, né, para a população, para quem estiver assistindo, entender que não existe um remédio para o autismo. O tratamento do autismo vão ser as terapias, para a gente conseguir desenvolver o máximo possível essa criança, né? E o quanto antes, porque quanto mais novinho a criança, o cérebro ainda tem um espaço ali, né? E o cérebro ainda é imaturo e consegue aprender mais fácil. E a medicação só entra em alguns pontos, não que esse medicamento vai tratar o transtorno. Doutora Camila, o que eu acompanho assim bastante as mães é a reclamação de não ter um exercício apropriado para as crianças em Umuarama. E daí se deslocam de Umuarama, vão para Maringá, vão para Curitiba, saem da cidade. A ecoterapia, por exemplo, diz que é muito bom para a criança, né? Para autista. Isso, a ecoterapia, ela ajuda até na socialização da criança. Então, aqui em Umuarama eu acho que tem. Tem, mas eu acho que ainda é muito pequeno. Sim, aham.
A ecoterapia vai ajudar na socialização, a ela ter um domínio com relação ao corpo, a equilíbrio. Tem que ficar sentado em cima do cavalo. Isso, e até um afeto ali pelo animal. Então é importante, sim. A musicoterapia também é interessante. Como que funciona? A maioria das crianças acaba tendo uma alteração na sensibilidade. Então, alguns autistas acontece de ter uma sensibilidade aumentada a barulho, a alimento, a textura. Então, são coisas que têm que ser trabalhadas também. É como você falou, é bem diferente um do outro. É muito diferente um do outro. Sim. Então, são vários casos. E eu acompanhei uma criança autista, né? Não muito, mas quando eu estive, aquela criança anda o tempo todo, chorando, o tempo todo. Eu até fiquei pensando, a mãe com 2 crianças pequenas e ter uma criança assim, nossa, como que fica, né? E se não ter algo diferente para oferecer, até mesmo um tratamento, pessoas que não podem pagar um tratamento, e daí fica difícil. Então, é sempre aquela pergunta, me procura saber o que dá para a gente poder fazer em casa com a criança, né? Sempre falo que o amor é tudo, né? Esse aí é indispensável. O amor da mãe com a criança, do pai com a criança. Porque nem sempre, como a mãezinha falou, nem sempre o pai entende destas coisas. Ele se revolta, ele fica nervoso, ele sai de casa, né? Para não acompanhar tudo aquilo. O autista dorme pouco. Depende, né? Tudo depende. Tem autistas que dormem pouco, geralmente nesses casos eles têm o TDAH associado, que é a hiperatividade. Mas tem autistas que dormem normal. Não é um critério para diagnóstico essa alteração do sono, né? E o colégio? Então, junto com outras crianças. Então, esse é um grande desafio aí para eles, né? Quando é um caso leve, ele vai muito bem no aprendizagem, né? Ainda mais se não tem a deficiência intelectual. Então, por exemplo, antigamente a gente falava que tinha um subtipo de autismo que era o Asperger, né? Hoje a gente não fala mais assim, a gente colocou todo no grupo do TEA. Mas o Asperger é um autista leve que não tem deficiência intelectual. E ele vai super bem nas aulas, aprende normalmente. A diferença é a socialização, e daí vai ter uma dificuldade na relação com os colegas, né? Então, quando eles têm a dificuldade intelectual, aí a importância do papel da escola, de ter a sala de recurso para ter um trabalho diferente com ele. Muitos precisam do professor de apoio, então mesmo na sala de aula, ter um professor do lado dessa criança, para que atividades escolares sejam diferenciadas para esse aluno. Não dá para ele estar lá, às vezes, numa 5ª série e ele não sabe ler e escrever. O que ele vai aprender ali na 5ª série? Então, é importante daí a professora estar ali junto com ele, ensinando o que ele consegue. Quando são casos muito graves de agressividade, de uma deficiência intelectual mais grave, daí eles vão para PAI. Que lá daí eles têm todo um apoio, né, multiprofissional para cuidar dessa criança. Gente, tem tantas outras coisas, tantas perguntas para fazer para a doutora Camila, mas vamos fazer o seguinte, nosso tempo acabou, mas vocês aí que têm um autista dentro de casa, você gostaria de saber alguma coisa a respeito deste assunto? Algo mais que eu não dá tempo da gente conversar tudo, porque o assunto é extenso. Deixa um recadinho para nós aí, os endereços estão todos no rodapé, tem meu celular de trabalho, deixa suas perguntas, pode deixar também lá no meu e-mail, no Messenger também, e eu vou me dirigir à doutora Camila e, na medida do possível, ela estará respondendo para a gente. Então, o que você gostaria de saber? Doutora, você atende só particular ou atende pelo SUS também? Atendo pelo SUS, então... Eu já tenho atendido bastante crianças autistas. Aqui em Moarama a gente tem a associação, né, a AMA, então eu sou voluntária da AMA. E além então do particular, estou no SUS também. De vez em quando a gente faz também matéria na AMA, né? Converso com o pessoal de lá também. E elas estavam ansiosas que eu conversasse com você. Se elas estavam, então imagina muitas outras, né? O telefone da clínica está no rodapé do vídeo, o nome da doutora, tudo bonitinho. Se você precisar, entre em contato, né? E trate do seu filho, né? Do seu filhinho, da sua filha, assim por diante. Eu fico muito agradecida. Que Jesus te abençoe grandemente. Desculpa te tirar de casa no sábado de manhã.
mas isso nós temos que fazer às vezes. Obrigada a você pelo convite. Assim que a gente precisar de você, nós retornamos e com perguntas. Sim, tudo bem. Pode ser? Pode ser. É isso aí, gente. Conversei com a doutora Camila Casarim Francisco. Ela é psiquiatra, ela atende muitos outros também, né? Como depressão, ansiedade e tudo mais. Eu vou para o apoio cultural e eu volto já já, porque nós temos matéria para você.